Senhor. Nós não confiamos em nós mesmos, nós não falamos nós podemos, nós somos, não. Aleluia, quem pode e quem faz é o Senhor. Então que nesta manhã nós vamos confiar nele, porque o Senhor diz na sua palavra que ele não retarda com as suas promessas, ainda que alguns a tenham por tardia, ele não retarda com as suas promessas. As promessas estão de pé, aleluia, as promessas estão de pé na minha e na tua vida, mas para essas promessas se cumprir, nós temos que fazer o quê? Fazer o quê? Estar, aleluia, dentro das Santas Escrituras, obedecendo a palavra, guardando ela no nosso coração, aleluia, praticando, aplicando ela nela, no nosso dia a dia, na nossa vida. Muitas das vezes, aleluia, não queremos aplicar na nossa vida, mas é necessário aplicar essa palavra na nossa vida, aleluia, para que nós possamos ser bem-aventurados, nós possamos ser felizes, aleluia, porque bem-aventurado quer dizer ser feliz. Então que nesta manhã, aleluia, a igreja venha se levantar, aleluia, nós só vamos se levantar, irmão, se nós estivermos em constante oração, se nós estivermos, aleluia, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Fora disso nós não vamos suportar, aleluia, porque o mundo já é maligno, diz a palavra do Senhor. O mundo, aleluia, bebe iniquidade como água, aleluia, diz a palavra do Senhor. Então nós temos que a cada dia, né, pedir ao Senhor para nos acobertar com o sangue dele, que nos livrar de todo laço, de todo mal, de todo arco, toda lança, porque o Senhor ele diz que ele queima os carros no fogo e diz para mim e para você: aquietar e saber que eu sou Deus, seria exaltado. Aleluia. Jó 42, 42 diz: bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Então, se o Senhor fala, o Senhor cumpre. Se o Senhor fala, ele faz. Mas nós também, que somos igreja, temos que fazer a nossa parte, aleluia, de estar aos pés do Mestre, porque, aleluia, Maria escolheu a melhor parte. Quando ela ouviu dizer que Jesus estava entrando na aldeia, que ela fez? Logo se aprontou e se sentou, aleluia, para ouvir o Mestre falar. Marta estava fatigada, preocupada, querendo arrumar a casa, querendo, aleluia, preparar o melhor para o Senhor. Mas Maria não, Maria escolheu o melhor ainda. Não era preparar a casa, não era limpar a casa, aleluia, mas Maria se sentou para ouvir a instrução do Mestre. Então, aleluia, muitos nesta manhã estão como Marta, né, afadigado, preocupado, deixando de buscar Deus, aleluia, para ficar, aleluia, no seu mundinho, aleluia, né, mas nós estamos aqui, escolhemos a melhor parte, estar nos pés desse Deus, a qual, aleluia, nos concede vitória, porque a vitória só vem dele, irmão, de mais ninguém. Se ele não fizer, se ele não abrir as portas, se ele não bater o martelo de vitória, não tem ninguém que possa bater. Então nós estamos aqui porque nós precisamos. Ele é o Jeová 432 da Alta Cristã. Aleluia. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, salva
o Senhor possa nos abençoar nesta manhã. Que a cada dia nós venhamos edificar a nossa vida no altar. Nós venhamos se prostrar diante do Senhor como se fosse o último dia na face da terra. Aleluia. Muitos estão brincando, muitos não estão acreditando. Aleluia. Que Ele virá sobre a sua glória. Que Ele virá, aleluia, nos ares sobre a tua glória, buscar a tua igreja. Muitos não acreditam. Aleluia. Mas nós estamos aqui porque nós acreditamos. Nós confiamos no Senhor. Nós acreditamos no seu poder. Aleluia. Nós acreditamos nas suas promessas. Temos feito, não promessa terrena. Isso daqui tudo vai ficar. Se eu for embora hoje, isso daqui tudo vai ficar. Não, mas a nossa promessa é espiritual, é celestial, é do alto, é salvação de vida eterna. Aleluia. Não quer dizer que nós não podemos ter nada aqui. Podemos, mas aleluia, nós temos que se apegar em nada dessa terra. Aleluia. Não temos que se apegar em nada desse mundo. Aleluia. Porque o mundo passa, as suas concupiscências, mas aquele que permanece até o fim será salvo. Aleluia. O mundo bebe iniquidade como água, mas nós estamos aqui, aleluia, bebendo a água da vida, guardando essa palavra no nosso coração, aleluia, fugindo da aparência do mal, do pecado que nos rodeia todos os dias. Nosso adversário não brinca de ser adversário, aleluia, por isso que essa igreja está aqui. Iremos jogar com o número 5, aleluia. Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor. Como rocha verdadeira em oração de amor, eu juro a Deus com sangue, desce fogo santo do céu, tem porque Ele é fiel para cumprir as promessas, e nós estamos esperando essa promessa, a qual vai se cumprir, a qual, aleluia, está de pé nas nossas vidas. É somente nós guardar, aleluia, a palavra dessa profecia nos nossos corações, e nós aguardar a vinda do Senhor, como se fosse o último dia na terra, aleluia, porque muitos, aleluia, estão aí, aleluia, de qualquer maneira, mas nós estamos aqui buscando, aleluia, e clamando ao Senhor, aleluia, porque o Senhor, aleluia, Ele faz, aleluia, tudo que Ele tem nos prometido. Iremos jogar também o número 8. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, Ele nas fraquezas está comigo, Ele só, nas lutas de cada dia, Cristo nunca me
Em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Motivo de muita felicidade de estar aqui nessa quarta-feira na consagração. Glória a Deus. Muito feliz de estar na presença do Senhor. Vamos escutar, irmãos, que quem fala não é nós, é a palavra de Deus. Aleluia. Estarei aqui falando o livro de Levítico, no capítulo 11. Peço que a igreja leia junto comigo. Glória a Deus, aleluia. Onde que diz: os animais que se devem comer e os que se não devem comer. No capítulo 11. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: falai aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e remói entre os animais, aquilo comereis. Destes, porém, não comereis dos que remói ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que remói, mas tem unhas fendidas, este vós será imundo. O coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, este vós será imundo. A lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, este vós será imunda. Também um porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este vós será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, este vós serão imundos. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Mas tudo que tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas, toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Amém? Aqui o Senhor dizendo os animais que não podemos comer, aleluia, que se torna abominação aos seus olhos, aleluia, como a carne de porco que a gente consome no nosso dia a dia. Aqui o Senhor está confirmando que o porco é imundo, aleluia, é antibíblico, aleluia, comer a carne do porco, irmãos. Então vamos ver o que a gente está ingerindo, que às vezes a gente está ingerindo pecado, aleluia, não só na nossa casa, mas sim na nossa alma. Amém? Agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus possa abençoar nosso irmão nesta manhã. Vamos ouvir a irmã Benani louvando. Aquele que trouxe sua oferta, oferte a obra do Senhor, irmão. Aleluia. Aquele que trouxe sua oferta, teu dízimo, dizima. Em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Espírito Santo, ore por mim. Leva para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como eu devo pedir. Espírito Santo,
e as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como eu devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus possa abençoar nosso irmão Benaí. Vamos colocar de pé, aleluia. Nessa manhã está orando pelo espírito de oração, pelas fotografias. Logo depois eu vou passar para o pastor. Está orando pelo missionário Antônio, que está trazendo a palavra final. Soberano Deus eterno, Pai, aí, meu Pai, os pedidos de oração, as fotografias, chave de casa. Senhor, me jogando por terra todo embaraço, empecilho, barreira, batalha, luta, peleja, Senhor, confusão. Queima, Senhor, da glória todo mal, dissensão, contenda, divisão, meu Pai amado. Nesta manhã vai repreendendo todo mal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, meu Pai, te entrego nas tuas mãos, abençoa a cada um, meu Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Missionário Antônio, soberano e excelso Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, Glória a Deus, aleluia. nessa manhã nós oramos, louvamos o Teu nome, agora vamos ouvir a Sua bendita e poderosa palavra. Glória a Deus, Fala conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cumprimento a nossa da paz do Senhor. Amém. Vamos saber nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Glória a Jesus, versículo 23 ao 27. Bem, todos acharam? Capítulo 8, versículo 23 ao 27. Tá bem? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e o seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? A igreja pode sentar. Aleluia! Aqui nós vamos ver Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus acalma a tempestade. Aqui a Bíblia vai dizer que o Senhor lhe seguiu. Entrando ele no barco, os seus discípulos seguiram. Jesus entrou no barco e os discípulos seguiram Jesus. Nós louvamos ao Senhor, porque a gente está se esforçando para seguir Jesus. Naquela época, os discípulos andavam com Jesus, e a Bíblia vai dizer mais na frente que os discípulos não conheciam Jesus. Mas na frente você vai ver, em alguns capítulos da Bíblia,
né, no livro de Marcos, no livro de Evangelho de Lucas, que Jesus, quando ele estava ali, né, naquele lugar, ele pregando o Evangelho, a palavra do Senhor, e o Senhor ele mandou que os seus discípulos entraram no barco e fosse para outra banda, para outro lugar, né, passar, atravessar o mar para ir para outro lugar, pregar lá o Evangelho. A palavra do Senhor ele subia ao monte para orar, buscar ali o Pai, e quando era altas horas da noite, na terça vigília da noite, na madrugada, o discípulo estava ali no mar, naquele mar, né, agitado, né, o vento soprando, ali o Senhor ele descia do monte ali, vinha por cima das águas para repreender aquele vento, né, acalmar a tempestade. E a palavra do Senhor ele fala que os discípulos olharam para Jesus, né, e não conheceram Jesus. Assim, quem é esse? É um fantasma, né, eles se assustaram, e o Senhor disse: não temas, sou eu, né, e ali, ali Jesus, o evangelista, o apóstolo João, ele disse assim: é Jesus, o Nazareno, né, então ele se acalmava, porque eles não conheciam Jesus. Nós temos que conhecer Jesus. Se nós andamos no barco, nós estamos no barco, que é Jesus, nós temos que conhecer Jesus, nós temos que conhecer a sua voz, nós não podemos conhecer outra voz, não ser a voz do nosso mestre. A palavra do Senhor vai dizer que aquele, as suas ovelhas ouvem a sua voz e conhecem, e elas seguem. Então nós temos que conhecer a voz do nosso mestre, depois seguir as pisadas do nosso Jesus Cristo, porque ele fala nessa palavra: aquele que quer vir após mim, né, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós temos que negar a nós, nossas próprias vontades, o nosso eu, a nossa vaidade, a nossa luxúria, tudo aquilo que não provém de Deus, nós temos que negar, né, negar nossas vontades, aquilo que o mundo oferece, nós temos que negar para poder levar a nossa cruz e depois seguir Jesus, porque não se segue Jesus sem a cruz, né, não se vê o Evangelho, né, sem a cruz, tem que ter cruz para poder seguir Jesus. Então muitos não querem levar mais a sua cruz, né, muitos não querem mais carregar, né, levar, porque o Senhor não manda carregar, o Senhor não manda arrastar, o Senhor manda nós levar a nossa cruz. Nós não podemos murmurar, não podemos, né, ali ficar ali contendendo: a cruz está pesada, a cruz é difícil de carregar. Não, é difícil quando nós não queremos fazer a vontade do Senhor. Aí se torna difícil para mim e se torna para você, né? Mas se nós carregar a nossa cruz, levar a nossa cruz, da medida que o Senhor pede a sua palavra, ela se torna fácil, torna leve, porque a cruz mais pesada o Senhor já levou, né? Então ele fala aqui sobre o barco. Entraram com ele no barco, em seus discípulos. Nós temos que seguir Jesus, nós temos que seguir os nossos líderes, né? Porque a palavra ele fala em Hebreus 13, fala embora, o versículo 7, que ele vai dizer que nós temos que seguir, né, imitar os nossos pastores que falam a palavra de Deus. Nós não podemos imitar aqueles pastores que não falam a palavra de Deus e não se esforçam para viver essa palavra. Nós temos que imitar os pastores, né, que falam a palavra de Deus. Está escrito na Bíblia, né? Nós que falamos, é a palavra do Senhor que fala. Então nós temos que seguir Jesus, andando ali no barco, Jesus. Não podemos sair em momento algum do barco, porque quando nós saímos do barco, né, ou quando Jesus sai do nosso barco, o vento sopra, né, o negócio aperta, e a gente tem que correr para os pés do Senhor Jesus. A gente tem que se humilhar aos pés do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor fala ali na carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, vai dizer: humilhar debaixo da porta deste mão de Deus, porque ao seu tempo o Senhor exaltará. O Senhor vai exaltar isso, nós se humilhar nossa vontade diante do Senhor, não humilhar, né, não querer fazer nossa própria vontade. O Senhor quando eu quero, eu vou buscar o Senhor quando eu quero, né, quando não, nós temos que buscar em todo o tempo, porque você olha ali para Daniel era um homem muito ocupado, mas ele não deixava de orar, não deixava de buscar. Daniel estava na Babilônia, mas ele não se contaminou ali com aqueles homens maus, perversos, pecadores. Ele não se contaminou, ele continuou ali buscando, mesmo o decreto foi decretado ali, fascinado, mas ele continuou ali buscando o Senhor 3 vezes ao dia, né? Nós temos que imitar também, né, os profetas, imitar ali os apóstolos, imitar, né, os crentes, que serviram o Senhor, que morreram ali, né, pelo amor do Evangelho, que morreram pela fé, né? Quantos não querem, né, ali morrer para o mundo, morrer para si mesmo, viver para Cristo? E nós temos que andar dentro da palavra do Senhor, porque a gente vem ser bem sucedido na face da terra e também ser bem sucedido naquele grande dia, porque quando o Senhor vier nos buscar, Ele quer nos encontrar assim, servindo a Ele verdadeiramente, adorando Ele, é o Pai, Espírito e verdade. Podemos adorar o Senhor, é só de lábios, mas buscar o Senhor todo o nosso coração, como diz ali Jeremias, né? Ele vai falando que buscar-me e achar quando buscar pelo vosso coração. Então nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo, temos que estar buscando o Senhor, temos que se prostrar diante do Senhor, porque irmão, o segredo do crente, né? Se você não sabe o segredo do crente, é o que? A oração. Nós temos que buscar, nós temos que clamar, fazer as expressões diante do Senhor, porque Jeremias ali 33, versículo 3, ele vai dizer: clamas a mim e responder-te-ei. O próprio Deus falou: clamas a mim e responder-te-ei. Se nós clamarmos, Senhor vai responder. Agora, se eu e você não clamar, como que o Senhor vai responder? Como que vai nas petições dessa oração? Não tem como.
Senhor, não estamos clamando, não estamos buscando, não estamos perseverando, nós temos que perseverar buscando a sua oração. Não podemos desistir, não podemos sair do barco, não podemos deixar Jesus, porque, irmão, quando nós deixamos Jesus, né, o negócio fica estreito até as viventes, e muitas das vezes o Senhor nos prova, o Senhor nos exorta, o Senhor nos corrige, o Senhor nos aperta, né, porque Ele nos ama. E já pensou se o Senhor nos amasse mais? Ele não apertava mais, Ele não cobrava mais, não exortava, não corrigia, né, porque Ele não ama mais. Você vê que nós damos graças ao Senhor, né, porque o Senhor ainda, né, nos corrige, porque Ele nos ama. Né, o filho que é bastardo, o Senhor não corrige mais, não, porque Ele não ouve mais a palavra do Senhor, não dá vez a voz do Senhor. Então o Senhor fala através dessa palavra essa manhã. E eis que eu no mar se levantou uma tempestade. Olha só, irmão, no mar levantou uma tempestade. Você acha que nessa tempestade o inimigo não estava ali, né, naquela tempestade, para poder causar medo dos discípulos? Porque os discípulos conheciam andar com Jesus, mas em vez de eles clamar, eles não clamaram, foram acordar Jesus, foram levantar Jesus, né? Mas incomodar Jesus, estava descansando. Jesus não pode descansar em nenhum momento, os discípulos já estavam ali. Mas Senhor, né, não se vê que nós estamos perecendo, não te importa, né? Então nós temos que ali estar incomodando o Senhor, como diz a palavra do Senhor no Lucas 18. O Senhor disse sobre a palavra dever de orar e nunca desfalecer, porque quando a gente faz na oração, aí no verso 7, no verso 6, ele vai dizer: não te ouvi o que disse o juiz inimigo, e não frateja o seu escolhido, aquele que amou seu dia de noite, embora pareça tardio para com eles, mas diga depressa lhe fará justiça. Porém, quando vier o Filho do Homem, a porventura achar fé na terra, né? Nós temos que ter fé em nosso coração. A nossa fé tem que estar fundamentada, enraizada em Cristo, como diz a palavra do Senhor, ali em Hebreus 11, versículo 1, né? O fundamento da fé tem que estar fundado em Cristo. Não podemos deixar desfalecer também na fé, temos que exercer a nossa fé. Mas para exercer a nossa fé, nós temos que estar ouvindo para o Senhor, estar aos pés do Senhor, porque a Bíblia vai dizer em Romanos 10, versículo 17, que só acho que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Se nós temos fé, nós vamos ter galardão, porque a Bíblia vai dizer no Evangelho tem salvação também, né, como diz em Efésios. Mas a Bíblia vai dizer em Hebreus 11, versículo 6, ele vai dizer, né, aquele que chegava sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que ele tenha essa possibilidade dele, creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor só vai galardoar quem busca o Senhor. Aqueles que não buscam, não tem como o Senhor galardoar, como o Senhor presentear, como o Senhor enviar seus milagres, enviar as bênçãos espirituais, também bênçãos materiais, que o Senhor também nos abençoa. Também nós vamos buscando, porque o Senhor fala essa palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, né, versículo 33, que vai dizer: buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas da casa disso, quando nós buscamos, botamos o Senhor em primeiro lugar, aí sim o Senhor vai acrescentar a que nós necessitamos, né, para nossa, é só para suprir as nossas necessidades. É por isso que o Senhor falou nessa palavra, né? A tempestade ela vem, irmão. A tempestade ela nunca deixou de existir, ela sempre vem nas nossas vidas, que é para a gente se despertar, mas buscar mais o Senhor, estar aos pés do Senhor, buscando o Senhor, né? Se sujeitando a Ele, resistindo o diabo, para que Ele venha fugir de nós. Porque se a gente não resistir o diabo, sujeitar o diabo, não sujeitar o Senhor, como é que fica a nossa situação? Como é que fica a nossa casa? Como é que fica a nossa família? Como é que fica a nossa parentela, a nossa vizinhança? Né? Nós somos crentes mortos, nós somos crentes perdedores, crentes derrotados, e nós não podemos ser crentes derrotados, nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus, por aquele que nos amou, diz a palavra do Senhor. Então nós temos que buscar o Senhor para ser vencedor, irmão. Se você não buscar, nós vamos ser o quê? Derrotado. Como estão aí sendo derrotados, né? Estão andando caminhando na mão, mas estão desviados do Evangelho do Senhor. Eles estão desviados, não estão mais na presença do Senhor, porque o Senhor não deixa ninguém, nós é que deixamos Ele. Se nós deixarmos, Ele vai dizer claramente que Deus também vai nos deixar. Nós não podemos deixar de maneira nenhuma, né? No momento de deixar o Senhor, que é para que a gente não venha perecer, para que o inimigo ele não venha tragar, não venha achar campo, não venha achar brecha na nossa casa, na nossa vida, né? Na nossa família, no nosso lar. Nós temos que tampar as brechas, né? Ali através da oração, jejum da palavra, buscando o Senhor enquanto se pode achar, invocando o seu nome enquanto está perto, porque Ele está perto de cada um de nós. Diz ali em Atos que Ele está perto de cada um de nós, né? E nele nós vivemos, existimos, movemos e existimos. É através dele. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Quando no Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo 5, sem Ele, nada nós podemos fazer. Então nós temos que estar ali nos pés do Senhor, buscando o Senhor, né? Porque a tempestade ela vem, o vento ela vem, né? Ele levantou uma tempestade tão grande, né? Que o barco era coberto pelas ondas. Quantas vezes nós somos cobertos pelas ondas da vida, as ondas do mar, que é o mundo, né? No livro profeta fala do mundo. Quando nós somos cobertos por essas ondas, porque a gente não busca o Senhor verdadeiramente, a gente não busca da maneira que o Senhor quer, né? Porque Paulo vai se orar sem cessar. Se a gente pudesse orar sem
cessar é muito bom, né? Mas a gente não ora por sem cessar, a gente busca preparar aqueles momentos, aquelas horas para tirar para o Senhor, mas a gente não busca 24 horas, porque eu tenho visto muitos que dizem, eu busco o Senhor 24 horas. Um dia desse eu estava falando com o irmão, né? Ele disse assim, irmã, eu não estou buscando mais 24 horas, eu estou buscando 28 horas. Sim, Jesus, aumentou mais o horário? Eu não sabia que tinha aumentado não, mas se aumentou vai fazer o quê, né? Então ele disse assim, eu busco o Senhor, olha o que aconteceu. Eu busco o Senhor 28 horas, irmão, para você não sabe. Eu assim, meu Deus, tem misericórdia. Coisa boa. Mas a gente, né, só tem 24 horas no dia, né? A palavra não mudou não. Isso aí. Aí o que acontece, né? É tão grande o barco, olha só, irmão, é tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Nós não podemos deixar as ondas dessa vida nos tragar, né? Para a gente ver naufragar na nossa caminhada. Nós temos que rebater através de quê? Através da palavra, através da oração, através de jejum, através da nossa perseverança com o Senhor. Nós não podemos parar de buscar o Senhor. Irmão, como tem parar no dia de hoje, e eu e você não podemos parar de buscar o Senhor, porque o inimigo ele está aí. O inimigo ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar, né? Se a gente der brecha, ele traga mesmo, e nós não podemos deixar de buscar o Senhor, porque o Senhor fala ali, né, em Tiago 4, versículo 8, ele vai chegar, mas a Deus, limpar os pecadores, pode purificar os vossos corações. Nós temos que se achegar ao Senhor, para que o Senhor venha se achegar a nós. Você vê que no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 6, vai ser, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser que será feito. Capítulo 14, Evangelho de João, no capítulo 14, ele vai dizer, tudo o que pedir em oração crendo, receberemos. Mas é se nós buscar, é se nós crer, porque nós já está de joelho, né, clamando ali e não crer. Será que Deus vai ouvir? Será que Deus vai responder? Será que Deus, né, vai me dar vitória? Não, nós temos que orar e crer no Senhor. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. Nós temos que confiar, se fazer com o salmista, o Salmo 121, 125, ele vai dizer, os que confiam no Senhor será como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O vento vem, a gente não se abala, a dificuldade vem, não se abala, né? O deserto vem, a provação, né? O deserto da vida, né? Os açoites, as enfermidades, as calamidades, né? As escassez, a gente não se abala, porque nós temos Cristo na nossa vida. Nós estamos alicerçados ali, na rocha. Quem é a rocha? É Jesus. Nós temos que alicerçar nele todo o tempo, que a gente não venha, a nossa casa venha desmoronar. Porque quantas casas têm sido, né, derrubadas pelo adversário, o vento veio, e o Senhor mandando a provação dele, que não podemos suportar, diz a palavra do Senhor. O Senhor não prova a gente, se eu não aguentar, você não vai me provar, você não aguenta nada, né? É tanto que o Senhor, que Satanás, ele queria andar com Pedro, aí o Senhor disse assim, Pedro, Satanás queria andar contigo, mas eu não permiti. Olha só, muitas vezes o Senhor não prova a gente do jeito que ele quer, né? Porque ele sabe que a gente não vai suportar, né, aquela provação. Então ele só dá a medida que a gente pode suportar. Não dá mais nem menos, né? Mas Deus não é, né, é limitado. Deus não é como o homem, né, que ele pode dar uma luta que a gente não pode suportar, mas Jesus é diferente, né? É por isso que o Senhor usa misericórdia com as nossas vidas. Aí o Senhor fala também dessa palavra que ele, porém, estava dormindo. Aquela só a matéria, o Senhor estava dormindo na carne, estava cansado, mas o Espírito, ele estava ali, ó, ligadinho com o Pai, né? Estava ali ligado com o Pai, não estava dormindo o seu Espírito, mas ela estava ali, ele como homem, ele estava descansando ali a sua carne, descansando ali naquele momento, né? Porque o Senhor, ele trabalhava no outro dia, à noite ele ia para onde? Iria para o monte, iria orar, né? Ele não iria dormir não, porque nós faz cabana, né? Lá em cima do monte, dorme, né? Lá, e quando ele outro dia de manhã vai buscar o Senhor, não, ele não ia dormir, ele ia orar ao Pai, ele ia buscar o Senhor, porque o Senhor lhe deu esse exemplo, nós buscar também. Nós não podemos parar de clamar, né? Buscar de dia, buscar de noite, a hora que os pessoas vão se levantar, ou mesmo que os pessoas levantem, mas dobra o joelho, busca o Senhor, porque muitas das vezes a nossa carne, ela não quer se dobrar diante de Deus, e nós temos que se esforçar para poder vencer a nossa carne, porque se eu e você não nos esforçar para vencer a nossa carne, ela vai nos vencer. Nós não podemos deixar a nossa carne falar mais alto, nós temos que deixar o Espírito Santo falar mais alto, né? Através da palavra, através da oração, a nossa perseverança com o Senhor, porque meu Deus, ele não está dormindo, ele diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, fez céus da terra, não deixará vacilar o teu pé, aquele que não estou escrevendo, ele nunca dormiu, nunca cochilou, ele continua com seus olhos atentos. Então o Câmbio vai dizer, lá na carta de Apocalipse capítulo 1, versículo 14, vai dizer, olha, Senhor, são como chama de fogo, ele está nos contemplando, e ele não perde nenhum de vista, ele contempla a nossa mente, ele contempla o nosso coração, ele vê a nossa atitude, nosso testemunho, as nossas ações, o Senhor está contemplando tudo. Nada fica com os olhos do Senhor,
porque na Hebreus 4, versículo 13, ele vai dizer: pois não há criatura alguma coberta diante dele, hoje todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles que nós temos que tratar, vamos tratar com o Senhor. Se nós não fizermos, o Senhor manda, nós vamos tratar com Ele, né? Porque muitas vezes o nosso pastor ele manda fazer, a gente não faz. Mas naquele grande dia, não vamos tratar com o pastor, não, vamos tratar com o Senhor. Porque nós estamos chamando, tudo isso está sendo anotado. Tudo que a gente fala, deixou de fazer, aquilo que a gente fala, pensa na palavra oculta, está sendo anotado. Naquele dia vai vir à tona, né? Que estava feito nas escuras, que a gente já está feito nas escuras, né? Vai vir, né? O Senhor ele vai trazer a luz. Então não tem como, pessoal, não sei como chama de fogo. É tanto que eles no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 21, quem pratica a verdade, né, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, olha só, né, quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, obras boas, obras más, elas são feitas diante do Senhor. Ninguém se esconde dos olhos do Senhor, ninguém. Você vê que os discípulos andavam com Jesus e não conheciam Jesus, andavam com Jesus, eles ensinavam ali a fé, ensinavam para eles e eles não tinham fé, eles não exerciam a fé que eles tinham que ensinar para eles. Tem fé, tem de fé, o Senhor vai falando, tem de fé, a fé te curou, a tua fé te salvou, o Senhor vai falando essa palavra. O Senhor vai falando assim: porém estavam dormindo e os seus discípulos, aproximando-se, despertaram. Irmão, quantas das vezes nós temos que despertar, né? Nós temos que despertar, porque Jesus já está alerta, né? Jesus está ali com seus ouvidos inclinados para ouvir a nossa oração. Mas nós temos que se despertar para buscar o Senhor, para buscar o Senhor em oração, jejuando, orando, louvando, né, o Senhor, ali vigiando, tapando as brechas, ali obedecendo a palavra do Senhor, porque ele foi aqui, os seus discípulos, né, aproximando-se, o despertado, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos, e quantos têm perecido na face da terra, porque não quer se despertar, não querem buscar. Eles podem despertar o Senhor. Como é que a gente desperta o Senhor? Né? Na oração, né? Na vigilância, no jejum, na palavra, ali buscando o Senhor, entrando aos pés do Senhor, reconhecendo que somos dependentes dele, né? Que nós somos limitados, nós precisamos da ajuda dele, somos pó, somos barro, ele é o nosso olheiro, nós temos que obedecer a ele, porque o Senhor fala, ali acho que é 45 de Isaías, que ele fala: quem és tu, caco entre caco, para contender com o teu Criador? Né? Porque tem gente que ainda quer contender com o Criador ainda, mas não era assim, Senhor, que eu queria. Dizer: por que aconteceu, Senhor? Mas não é desse jeito, era assim assado. Ainda fica questionando, né? Quem somos nós para questionar como nosso Criador? Ou para contender com o nosso Criador? Não vamos ganhar nada, né? Só vamos ganhar repreensão, só vamos ganhar, e ali o Senhor vai cobrar de você, o Senhor não vai deixar nos punir, né? Porque o Senhor vai dizer: errais, ou porque não conhece a Escritura, nem o poder de Deus. Nós temos que conhecer Jesus e se esforçar para conhecer o poder de Deus, porque o Deus não é limitado. Nós Ele é o Todo-Poderoso. Ele vai dizer que hoje conversa de eu sou, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Acho que eu quem impedirá. Jesus falou também no Evangelho, né? Ele vai dizendo que chegando Jesus dizendo: todo poder foi me dado nos céus e na terra, porque Ele tem poder, né? Nos céus e na terra Ele controla tudo. Então nós louvamos ao Senhor. Aqui o discípulo ele fala assim, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos, irmão. Eu e você não podemos desfalecer na oração, nós não podemos perecer na nossa caminhada. Se a gente começou no Espírito, vamos terminar no Espírito, porque não adianta a gente começar no Espírito e terminar na carne. Nós temos que começar no Espírito e terminar no Espírito. Nós podemos até errar, até pecar, mas não podemos terminar na carne, porque a Deus que quer que ele anda na carne já está condenado. Então nós temos que terminar no Espírito, né? Para se preparar, se revestir, né? Porque o Senhor vai pegar a sua igreja. Você vê que ali em Mateus 25, versículo 6 vai dizer: eis aí vem o noivo, sai ao encontro, né? O Espírito Santo vai, né, levantar vai clamar para que a igreja se despertar, que estão dormindo, não o sono da indolência, mas o sono, né? O sono é fisicamente, né? Porque naquele grande dia, quando está dormindo o sono da indolência, o Espírito Santo ele vai gritar, né? E ouve a meia-noite, ouviu o seu clamor. Aí vem os povos e quando não vai ouvir esse clamor, de maneira nenhuma, porque estão no sono da indolência, estão mortos espiritualmente, não tem mais nada com Deus, não estão esperando a promessa, não estão esperando a salvação, né? O Senhor arrebatar a sua igreja, buscar o seu povo na face da terra. É por isso que o Senhor ele fala na sua palavra aqui, né? Diz assim: e ele disse: por que temeis? Né? Se a gente conhece ele, por que a gente vai temer? Por que a gente vai ficar desesperançado? Por que a gente vai ficar, né, pasma? Vai ficar perturbado, ficar somente perturbado? Porque o Senhor falou na sua palavra, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1, diz assim: não vos turbeis, né, mas crede em Deus, também crede na cara, meu pai, que a gente não pode, né, se perturbar com essas coisas, que o que está acontecendo na face da terra, porque tudo isso
Às vezes eu penso assim, nossa, vai acontecer, está na Bíblia. Né? Só não crê quem não leu, né? Não confia no Senhor porque não leu a palavra do Senhor, né? Com a Bíblia na mão e não lê a palavra do Senhor. Vai acontecer aquilo, já está na Bíblia. Tudo está na Bíblia, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. A gente não fica pasmado com essas coisas que acontecem. A gente não pode temer. Por que temeis, homens de pouca fé? Por que a gente tinha pouca fé? Porque eu não creio em Jesus. Não confiava no que Jesus falava, não estava ali firmado ali na rocha, não estava alicerçado na palavra, ensinando ali o discípulo, e o discípulo não aprendia. E nos dias de hoje não é diferente. Muitas das vezes o pastor ensina e a gente não aprende, né? A gente tem a mente fechada, porque não quer buscar o Senhor. Hoje precisa também nosso sentimento, para que nós venhamos compreender as Santas Escrituras. Então o Senhor levanta nessa manhã, né? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Irmão, o Senhor nos deu autoridade para repreender os demônios, repreender as coisas que vêm até nossas vidas, repreender a enfermidade. O Senhor nos deu autoridade, porque essa autoridade não é para quem foi dada para Adão, só que Adão, quando ele pecou, ele perdeu essa autoridade. Né? O Senhor deu autoridade para Adão governar, né, dos peixes, répteis, né, do mar, da terra, né, as aves. O Senhor deu essa autoridade para Adão. É tanto que com Jesus ele foi para o monte, né, ele foi jejuar 40 dias e 40 noites. O Satanás ele veio dar esse poder, oferecer esse poder para Jesus. Olha só que situação, né? Ele foi oferecer esse poder. Tudo isso eu te darei se tu prostrar e me adorares, né? Jesus, sai para lá, Satanás, é a mesma palavra, tá, irmão? Sai para lá, Satanás. Então nós podemos, né, ficar divididos, nós podemos ser divididos, né, ficar gostando dos pensamentos. Nós temos que estar ali buscando o Senhor, levantando-se, repreendeu os ventos. O Senhor quer nos dar autoridade, mas para isso nós temos que perseverar na oração, perseverar no jejum, na palavra, buscando o Senhor, para nós ter essa autoridade que vem da parte do Senhor. Então o Senhor falando essa palavra esta manhã, né? E seguiu-se uma grande bonança. Isso é quando nós seguimos o Senhor, né? As pessoas dizem assim, nossa, você está passando pelo vento, a dificuldade, você não fala nada. Ninguém vê você chorando, se lamentando. Para quê, irmão? Nós temos que lamentar os pés do Senhor. Nós temos que chorar nos pés do Senhor. Nós temos que falar com aquele que pode nos abençoar, aquele que pode livrar, aquele que pode libertar, é aquele que pode salvar. Nós não podemos falar com aquele que é limitado, não. Falar com o Todo-Poderoso. A não ser se for que a gente tem que falar com os santos, a gente procura quem? Procura o líder. Ou procura a esposa do líder para poder falar. Porque está escrito na Bíblia, contar suas necessidades aos santos. Não é todo santo não, tá, irmão? Porque tem santo que é profano. A gente tem que saber buscar o Senhor. Com quem que eu vou falar? Com quem que eu vou pedir ajuda? A gente pede ajuda do Senhor, também a gente tem uma pessoa para poder conversar, falar o que a gente está passando. Então, a gente fala essa palavra aqui, mas ele diz assim, e seguiu-se uma grande bonança. Isso é quando a gente serve o Senhor. Verdadeiramente, quando nós temos fé, é quando ele não teme, não teme ao homem. O homem usar pelo adversário. Vou explicar bem melhor, tá, irmão? O homem usar pelo adversário. A gente não teme os homens, que andam fazendo ali as suas próprias vontade de Satanás. A gente não tem, porque o Senhor fala assim, não temas os que podem matar a carne, e não pode matar a alma, mas também é que ele pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha só que situação, no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, capítulo 10 e versículo 28, não temas. Aí assim, por que temeis? Ele não temas, temeis. Por que temeis, homens de pouca fé? E aqueles homens se maravilharam, porque quando acontece algo, a gente fica maravilhado. Nossa, Jesus ele opera, Jesus ele faz milagre, Jesus ele liberta, Jesus ele transforma, a gente fica alegre, porque a gente vê o agir do Senhor. O nosso Deus, ele é de hoje eternamente, ele nunca mudou. Quem mudou fomos nós, Se o Senhor ele não opera em muitos lugares por aí, aquele ele não opera, pela misericórdia do Senhor, Mas para isso ele tem que buscar voltar nossa vida no altar. Nós temos que buscar o Senhor verdadeiramente. Não podemos deixar de buscar o Senhor, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Olha, irmão, se o vento e o mar lhe obedecem, quem somos nós para obedecer ao Senhor? Nós temos que obedecer ao Senhor e agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Só Jesus para apaziguar a tempestade. Para Jesus apaziguar a tempestade, ele precisa estar no nosso barco. Porque Jesus estava no barco dos discípulos. Glória a Deus. Nós temos que levar Jesus no nosso barco.
Se ele estiver fora do barco, não tem como ele apaziguar a tempestade. Tem muita gente que joga Jesus fora do barco, né? Afoga Jesus. Aí quando clama a ele não pode ajudar. Glória a Deus. Ele não pode ajudar. Aleluia. Por isso que ele vai falar para muitos naquele dia, Mateus 7:21, que nem todos que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então eu creio que você não quer ouvir essa palavra, né? Nunca vos te conheci, vós que praticais a iniquidade. O que separa o homem de Deus é o pecado. É o pecado, e se tiver na prática do pecado, pode ir na igreja 100 anos. O diabo também vem na igreja. A Bíblia diz que ele fica ao derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós não temos que ser religiosos, porque religião todo mundo tem. A gente tem que ter Jesus na nossa vida. E ter Jesus não é dizer assim, eu aceito Jesus, eu tenho Jesus. Não. Ter Jesus é obedecer a Ele dentro de você, dentro da tua alma, absorver a sua palavra, não ignorar a palavra de Deus. Glória a Porque se Deus. nós somos servos do Senhor, nós não fazemos mais a nossa vontade. Tem que fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. E Jesus deixou bem claro, homens de pequena fé. Quando Jesus ele fala isso, muitas vezes na Bíblia, por causa da vossa pequena fé, porque Jesus não humilha ninguém. Ele falou assim, ó, se vós tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, grão de mostarda é pequenininho, miudinho, com uns grãozinhos de areia, bem pequeno. Quando Jesus está dizendo, o missionário Antônio falou, Hebreus 13:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Homem de pequena fé, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, se tivesse, Jesus está dizendo, vocês não têm fé nenhuma, nem do tamanho do grão de mostarda. É por isso que as coisas não acontecem. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, quando você tem fé, você leva Jesus no teu barco, leva Jesus na tua vida, leva Jesus no teu coração. Você vai para qualquer lugar, o crente, irmão, você vai sair de casa, você acordou, você tem que orar. Senhor, eu vou sair, não sei se eu vou voltar. Guarda a minha saída e guarda a minha volta, em nome do Senhor Jesus. É todas as vezes você tem que estar comunicando com o Senhor. Senhor, eu vou trabalhar, me dá força para trabalhar. Senhor, eu vou dar uma saída, vou em Alto, vou em Nova Iguaçu, vou na cidade, vai comigo, Senhor. Toma a frente, a direção. Glória A vida a do Deus, crente é aleluia. assim. Senhor, vou sair para trabalhar nesse carro, igual eu vou para o presídio, que não seja eu, mas que o Senhor está guiando esse veículo. Vai comigo, Senhor. Deus gosta dessas coisas. Senhor, eu não sei fazer isso. Me dá sabedoria, Senhor, para me fazer. Olha, você está
tendo uma intimidade com Deus. Glória Mas a quando Deus, você Jesus. não pensa assim, aí fica difícil para a tua vida. Porque Jesus tem que estar no teu barco. Quando a pessoa tem que entender o seguinte, que Jesus falou que sem mim nada poderás fazer. Amém? Eu sei que a oração vem aqui para orar por você. Glória a Deus, aleluia. Bendito Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eis aí, ó Deus, a vida do Júnior, entrego nas tuas mãos. Repreendo, ó Deus, todo mal, toda obra do inimigo, toda a fúria, Senhor, do adversário contra a vida dele. Guarda ele nesse trabalho, na ida, na volta, vai tocando a cabeça, a planta dos pés, vai repreendendo todo mal, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Bendito Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Pega tua filha nas tuas mãos, Senhor. Toca na cabeça, a planta dos pés, na junta, na medula, nos ossos, no nervo. Ó Deus, toca na visão dela, Senhor, repreenda todo mal, para a glória e honra do teu santo e poderoso nome, meu Pai. Dá saúde à visão dela nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bendito Deus, eterno Pai, clamando como nascente na mãe. Vai tocando, Senhor, agora. Vai queimando, meu Pai, toda a fúria de Satanás contra a vida dela. Vai tocando, toca, mais fogo, Senhor. Vai repreendendo toda a obra do diabo agora. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, dentro do lar dela, meu Pai. Toda a contenda, meu Pai, tudo que não provém de Ti, vai queimando agora. Manda mais fogo. Vai tocando, vai queimando agora, vai queimando, vai tocando, mais fogo, Senhor, contra a vida. Aleluia, meu Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Amando como nascente, Aleluia, em meu nome de Jesus, Senhor, vai queimando todo espírito maligno. Vai queimando, ó Deus, todas as obras do diabo contra a vida dela. Ó Deus amado, Deus querido, dentro do lado dela, na casa dela, nos filhos dela, no marido dela. Vai queimando, ó Deus, todos os espíritos mal agora. Shemente cala subiante caia. E que todo mal em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, meu Pai. Amando na cala, sente na bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ó Deus. Ó, a vida dela nas tuas mãos, Senhor, vai queimando agora todo mal. Vai tocando, ó Deus, com mais fogo, toda a obra de Satanás, toda a bruxaria, meu Pai, todo mal contra a vida dela, meu Pai. Ó Deus, jogue por terra agora. Shepete patarabanda como narasuriante caia. Toda a fúria, Senhor, do inimigo agora. Ó Deus, contra a vida dela, Pai. Vai libertando agora, Senhor. Vai tocando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Queima Jesus, todo mal agora. Toda a força do inimigo, ó Pai. O inimigo perdeu na vida dela, meu Pai. Deus amado e santo de poder, Deus de glória, vai queimando. Shepete cabandara banda como deve fácia. Deus santo é o Senhor Jeová, vai queimando toda a obra do diabo agora. Vai queimando agora, Senhor, todo mal contra a vida dela, Pai. Ó Deus, vai visitando lá dela, a casa dela, passa com teu poder. Deus, em nome de Jesus, toda influência de Satanás agora. Vai queimando, jogando por terra, Senhor, dando vitória à tua filha, em nome de Jesus. Sai todo mal, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos os irmãos amanhã desse dia, porque Deus, Ele não dispensa ninguém com as suas mãos vazias.
Você está saindo com a tua vitória. Amém, irmão? Deus, Ele é fiel. Amanhã nós temos trabalho aqui. Glória a Deus. Doutrina da palavra do Senhor. Vem aprender a palavra. Palavra que liberta, que transforma. Amém? Temos oração todo dia, de manhã, de tarde. Se quiser vir orar, vem orar. A oração é que nos põe de pé, junto com a palavra e o jejum. Glória a Deus. Amanhã a gente vai começar a oração 6 da manhã. Quem quiser vir, ninguém é obrigado a vir. Se quiser, eu preciso de estar aqui, 6 da manhã até às 8. Hoje a consagração é das 8 às 10, nós oramos das 7 às 9. Nós vamos manter um propósito de 4 horas de oração todo santo dia. Se você quiser ser cheio do poder, ter a unção e a autoridade, você é só vir buscar. É só não medir esforço, que eu não obrigo ninguém a vir orar. A oração é para quem quer e quem precisa, porque eu sei que a nossa arma é a oração, a palavra e o jejum. Amém? Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, eis aí, Senhor, o teu povo, eis aí esse pequeno rebanho, meu Pai, a qual tu escolheu, te pertence, ó Deus amado, da mesma forma, ó Deus, que o Senhor trouxe nós em segurança, Pai. Leva, Senhor, em segurança, ó Deus amado, Deus querido, ó Pai, dá o resto de dia abençoado na tua presença. Repreenda todo mal, todas as obras de Satanás, Senhor. Nos dá uma torre de vigilância também, porque não vai adiantar nós estarmos aqui, Senhor, orando, jejuando, ouvindo a sua palavra, e daqui para frente nós não vigiarmos, Senhor, porque temos que vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Eis aí o teu povo, dispersa cada um com seus afazeres, ajuda, abençoa, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós que aguarda a vinda do Senhor, e todos nós dissemos amém. Terminado em nome de Jesus. Vamos com Deus. Vai, Senhor, pastor. Pai do Senhor. Negócio do dízimo para tu, o cartão. Perdeu a hora, porque Deus está abençoando teu sonho. Quem acorda às 5 horas da manhã